Paulão. O Atlético essa semana, o Operário, Coritiba, tá praticamente classificado para a próxima fase do Campeonato Paranaense, mas tem um critério aí, não de competitividade, porque já não vai passar risco nenhum. Talvez vá defender a liderança só para ter vantagem nas próximas fases do Campeonato Estadual. Mas é importante o Atlético vencer esse Atletiba no ano do centenário, ou você acha que não? Tá nessa linha mais ou menos de uma ala aí da torcida, que não dá pra se preocupar mais com o Atletiba, o Coritiba tá no nível menor que o Atlético, vamos pensar em Sul-Americana, em Copa do Brasil. Como é que você acha que o Atlético tem que se preparar nessa semana? Bom, vamos lá. Começou calma, com bom, vamos lá. Vamos pega um papel higiênico lá pra segurar as lágrimas do menino aqui, que já tá começando o choro. Lágrima é quem tá na Série B e não vai poder disputar mais 2 Atletibas no ano. Respira. Se vocês tivessem competência, o Atlético já tinha inclusive mais vitórias, mas infelizmente vocês passaram no mínimo uns 10 anos na Série B ultimamente. Então calma aí. Vamos lá. Por mais que a gente se zoe e tudo mais, óbvio, um clássico tem importância, é um momento importante para ambas as equipes. É um jogo que todo torcedor quer ver, todo torcedor quer ganhar, isso é nítido. E o Atlético, obviamente, sabe da importância disso pro seu torcedor. Mas, entre dar importância para o clássico e dar importância para o resto do ano, obviamente que o resto do ano é mais importante. Talvez, se a gente se encontrar mais lá pra frente no Campeonato Paranaense, ou até eventualmente numa Copa do Brasil, vai que a gente até pode jogar com o time titular. Mas o que a gente escuta hoje internamente do clube é que nós vamos fazer cada vez mais testes agora, nos últimos jogos do campeonato, porque acabaram de voltar alguns jogadores do pré-olímpico, acabaram de voltar alguns jogadores do período de férias, após a Copa São Paulo, jogadores como o Wallace, como o Biro, como o Marcão. Então, hoje, nós temos um treinador que quer testar esses jogadores, quer dar minutagem, quer colocar eles em campo, porque o Atlético ainda tem a necessidade de formar um elenco. Nós temos um time, nós temos um 11, mas nós ainda temos lacunas dentro do elenco para 2024. Então, ele precisa testar para saber se a gente vai ter que ir no mercado para trazer reforços em certas posições. Então, contra o Operário, a gente já tem a noção que talvez o único titular que jogue, visto como titular, é o Léo Godoy e talvez o Kaique Rocha. E pro Atletiba existe sim a conversa internamente que muito provável seja com o time reserva. Não falei que já que o Osório quer fazer essas rodagens. E até aproveitando aí rapidinho, produção, recebi uma imagem importante, uma imagem do Petralha comemorando o aniversário, foto exclusiva que ele já vai colocar no ar. Tem foto exclusiva do Petralha comemorando aniversário. Então tá bom, daqui a pouco vai aparecer. Engraçado assim, né? Mas tá, peraí. A informação que o Mil Grau traz aqui pra nós é que o Atlético está vendo a possibilidade de jogar com o time reserva o Atletiba. Eu conversei com o jogador do Atlético e foi passado justamente isso. Os jogadores não sabem as escalações até a pré-eleção, 2-3 horas antes da partida. O Osório demora demais até pra passar a escalação. Inclusive até pra própria imprensa, né? federação. Tomou até multa, né? Não, até pra própria federação que tem que receber 2 horas antes. Ele prefere pagar multa, ter esse desconto do próprio salário, pra pegar e atrasar o máximo possível. E a conversa que se teve agora no último treino é de que ele vai aproveitar as 3 próximas partidas para testar os jogadores da base. Então ele pode jogar com a base. Parte dos jogadores da base do Atlético. Como foi agora com Londrina, com o Wallace, com vários outros atletas. Mas aí tá, testando. vamos pela premissa, então, que ele vai jogar com o time reserva ou com a base, enfim. Quem que entra em campo? A camisa do Atlético é a história do Atlético, não é? Sim. Na história ninguém vai lembrar se foi o time sub-23, sub-17, sub-21, não interessa. É Atletiba. Atletiba não se joga, Atletiba se ganha. Tá, a gente pode até levar isso no âmbito do clássico. Só que o Atlético, já há muitos anos, ele desmerece o clássico. E isso vem da diretoria, isso não vem necessariamente da torcida, né? Uma posição Por isso nós vemos, é até o que eu coloquei ali. Isso é uma visão que o clube tem. O título do Coxa, muitas vezes no ano, é ganhar o Atletiba. O título do ano passado do Coxa, eu não vou dizer nem que o por título. conta do ano desgraçado, a salvação do ano é ganhar o Atletiba para pelo menos ter uma moral. O Atlético já entra no Atletiba como se fosse um jogo comum há muito tempo. Um clássico, assim, vamos pegar agora, falando sério, deixar as brincadeiras de lado ali.
Um clássico ele pode maquiar muita coisa. Sim. Ele pode dizer que tá tudo certo ou dizer que tá tudo errado quando não tá. E o Coritiba já caiu muito nisso. O Coritiba já caiu muito. O clássico ele pode ressurgir um morto. Já aconteceu isso em campeonatos brasileiros. A questão é que o torcedor do Atlético, o Atlético em si não leva isso. A gente perde um clássico, beleza, tem a zoeira, 2, 3 dias, mas isso não vira o fim do mundo, isso não vira um pandemônio. Isso não é motivo pra gente demitir um treinador ou pra gente questionar um trabalho. Porque, querendo ou não, essa visão de desmerecer o clássico e desmerecer o rival pelo tamanho da disparidade que se tem e que se cresce aos últimos anos, chegou na torcida de um jeito que hoje uma derrota ela não tem mais o peso que se tinha antigamente. Nós criticamos o resultado como nós criticamos qualquer outra derrota. Isso não é um fim do mundo. Hoje, pro torcedor do Atlético, é pior perder para um Flamengo do que perder pro Coxa. Mas a relação... A reação, toda uma resenha pós-clássico, pré-clássico, pós-clássico, e brincadeiras. Tá, mas pelo que eu tô percebendo... Que brincadeira, o torcedor do Coxa vai igual no ano passado, o torcedor do Coxa vai pegar, vai querer zoar porque ganhou o Atletiba. Pô, beleza, bacana, mas como é que vai ser a sua Série B no ano que vem? Pô, que bacana. Como é que foram os 4 meses sem ganhar? Não tem argumento para mais de 2 minutos de debate do torcedor do Coritiba pros últimos anos. Simplesmente não tem. É que pegar e falar que ganhou o Atletiba, que tem mais Atletibas na história, beleza. Mas onde que o clube chegou com isso? Tá, onde e você? Agora o Paulo não quer ganhar o Atletiba? Cara, eu quero ganhar o Atletiba, mas mas como eu quero ganhar qualquer jogo? Se eu for jogar amanhã tem um gostinho diferente. A semana já é diferente, a semana pré-Atletiba é diferente, a semana pós-Atletiba é diferente. A crônica fica uma semana antes e uma semana depois falando. Legal. O torcedor já sai com a camisa do seu time. Uma semana do torcedor do Coritiba e da mídia que faz a cobertura do Coxa tentando achar motivos para colocar as equipes em patamares parecidos e fazer render o clássico. Eu vou fazer um desafio com você, daí, então. Eu vejo o negócio seguinte, clássico é clássico. Né? Clássico não se joga, se o Coritiba se tiver Santa Cruz e Sport, Santa Cruz nem série tem mais, tá na situação comparável do Paraná. Encarar o Sport que tá na Série B e o Santa Cruz vencer, fica legal pro Santa Cruz, recupera um pouco, fica ruim pro Sport porque perde pra um time que tá muito atrás dele, mas a realidade dos clubes continua a mesma, né? Então talvez o clássico não seria uma coisa a mais, e que eu percebo um pouco o Paulo tá falando, que o Atletiba hoje, isso é por muito culpa do Coritiba, que não acompanhou o crescimento do Atlético. Eu já discordo. Eu não acho que o problema não seja nem a disparidade das equipes. Mas virou uma coisa muito mais assim do folclore. Sim, é porque, querendo ou não, se a gente for utilizar como exemplo Santa Cruz e o Sport, ainda existe a rivalidade e ela é cultuada pelos clubes. A semana inteira ela é importante. Isso é mexido, isso é comentado, isso é assunto até mesmo dentro do próprio clube. Pro Atlético não tem mudança nenhuma. Mas, Paulo, você pergunta pra 10 torcedores. Torcedor. Tudo bem, mas aí, é a cultura assim, que é criada. Pergunta pra 10 torcedores. Se ele tá pensando no jogo de quinta-feira contra o Operário, ele tá pensando domingo contra o Coxa. Eu já fiz isso ano passado. Eu perguntei, você tá mais preocupado com o jogo do Coxa? Ou você tá mais preocupado com o jogo que vai ter depois, que é um jogo importante, que a gente tinha, que era quase um jogo de 6 pontos pra pegar e decidir a Libertadores? Cara, foi 92% no jogo que a gente podia decidir a Libertadores. Cagaram. Eu faço essa pesquisa todo o Atletiba nos últimos 3 anos. A reação da torcida, mais de 8, 9, 10 mil votos, é sempre contrária ao clássico. E eu não tô falando que isso tá certo. Eu tô falando que o clube Atlético criou uma cultura disso. Isso que eu discordo. E é uma cultura ruim, não é, Paulo? Porque vai para o seguinte, o Atlético agora vai jogar Champions League, tá indo pra semifinal encarar o Real Madrid. Mas antes tem o Coxa no Paranaense, vai lá e perde. Não fica isso uma coisa ruim? Mas eu acho ruim. O Atlético acaba só tremendo pro Coxa. É uma merda. Eu acho ruim. Tanto que a torcida diz há muito tempo que é um problema. O Atlético entra de pau mole no clássico. Isso já é comentado há muito tempo. E eu não tô falando que eu gosto da situação. Tô falando que foi criada uma cultura. Eu acho isso ruim pra rivalidade. Eu acho ruim pro comercial de ambos os clubes. Eu acho que é um clássico que poderia ter uma importância grande, até de maneira midiática,
por toda a rivalidade que se teve nas últimas décadas, que se teve na história. Eu acho que ele poderia ser forte até como um Grenal, poderia ser forte como um Clássico Mineiro, mas ele é muito mal atrapalhado. O Atletiba é um baita de um produto. O Atletiba ele é um campeonato à parte, cara. Exato. O Atletiba ele é um campeonato à parte. Não interessa se o Coxa vai ser campeão, se o Atlético vai ser campeão. O que interessa nesse momento é ganhar o Atletiba. Sim, e eu concordo. Isso é assim, não é pro torcedor do Coxa. Não é uma imposição de soberania, não seria uma imposição de soberania. O Atlético agora é soberano no Paraná. Justamente, ganhou é o que eu gostaria. E o Coritiba só vive de tradição no passado. Não seria essa narrativa que o Atlético poderia apresentar agora? Mas é o que eu gostaria, justamente. Um Atlético que entrasse com seu time titular, forte, com vontade, é muito mais time tecnicamente e tem a capacidade de não só ganhar, mas pegar e dar um show, seja em qualquer clássico, tamanha disparidade técnica que tem entre ambas as equipes. Eu vou te acalmar. Mas não é o que acontece.